O som da festa era um eco distante de uma vida que eu acreditava ser minha. Copos de cristal tilintavam, risadas cortavam o ar perfumado pelas flores que William insistira em escolher pessoalmente. Só o melhor para a minha esposa, ele dissera, com aquele sorriso que sempre me fez sentir a mulher mais segura do mundo. 7 anos. 7 anos daquela segurança construída com gestos diários. O café da manhã arrumado na mesa antes de eu acordar, a mão no meu ombro durante os filmes, as promessas sussurradas no escuro. Eu estava no centro da sala, vestindo um longo vestido de seda cor de champanhe, outro presente seu. A sensação do tecido era suave contra a pele, um contraste com o nó de ansiedade que começava a se formar no meu estômago. Tudo era perfeito, impecável, como uma fotografia cuidadosamente encenada. E, no entanto, algo minúsculo e agudo, como um caco de vidro no tapete fofinho, começava a me incomodar. Foi quando vi Vera atravessar a sala em minha direção. Ela era uma prima distante por parte de mãe, que morava na Itália há mais de 20 anos. Sua presença na festa era uma surpresa agradável, um toque de autenticidade em meio a tantos colegas de trabalho e contatos de negócios de William. Ela usava um sorriso largo, mas seus olhos, aqueles olhos escuros e inteligentes que pareciam ver através das paredes, estavam fixos em mim com uma intensidade que não combinava com a celebração. Marta, ela disse, pegando minha mão com uma força que me surpreendeu. Suas palmas estavam frias, úmidas. Precisamos ir embora. Agora. Eu ri, um som curto e nervoso. Ir embora? Vera, a festa mal começou. Você está bem? Ela não soltou minha mão. Seu olhar fugiu de mim por um instante, vasculhando a sala até encontrar o que procurava. William estava do outro lado, perto do arco de flores brancas, com o braço envolvendo os ombros de sua mãe, Dona Celina. Os dois riam de algo, suas cabeças juntas, uma imagem de cumplicidade familiar que sempre me aqueceu o coração. Agora, vendo a expressão de Vera, aquela imagem pareceu congelar e rachar. Marta, por favor, não discuta comigo, ela sussurrou, e sua voz era um fio de tensão prestes a se romper. Esse homem não é quem diz ser. Eu já o vi no meu país. O mundo não parou. O mundo, na verdade, pareceu acelerar, as vozes e as risadas se tornando um zumbido ensurdecedor. Eu olhei para William, para o seu perfil familiar, para o jeito como ele acariciou o braço da mãe. Era o homem que dividia minha cama, que conhecia o gosto do meu café, que segurou minha mão no hospital quando pensei que perderia minha própria mãe. O que você quer dizer com isso, Vera? Isso não é uma brincadeira engraçada. Minha voz soou fraca, abafada pela música. Não é brincadeira. Ela insistiu, puxando meu braço com suavidade, mas firmeza, em direção à varanda lateral. Eu juro pela memória da sua mãe que não é. Eu lembro dele. É um detalhe. Uma coisa pequena, mas eu lembro. E se eu lembro, outras pessoas podem lembrar também. A credibilidade de Vera não era algo que eu pudesse ignorar. Ela trabalhava com segurança de eventos de alto nível em Milão, lidava com pessoas poderosas e perigosas todos os dias. Ela não era dada a histeria ou invenções. Mas a ideia que ela sugeria era tão monstruosa, tão distante da minha realidade, que meu cérebro se recusava a processá-la. Enquanto ela me guiava para a varanda, minha mente correu para os últimos meses. Os pequenos deslizes. O celular que William sempre mantinha com a tela para baixo. A viagem de negócios, da qual ele voltou sem a aliança, explicando que a deixou cair no banheiro do hotel e que um funcionário a encontraria e enviaria pelo correio. A aliança que nunca chegou. Os cochilos que Dona Celina tirava no nosso sofá, mas cujos olhos eu sentia sobre mim, pesados e avaliadores, quando eu virava as costas. E os apelidos. Eles tinham um vocabulário particular para mim, que eu sempre atribuía à intimidade familiar, ao humor ácido que algumas famílias cultivam. Minha pedra no sapato? William ria, apertando meu queixo com os dedos quando eu questionava um gasto excessivo. Sempre complicando o simples, não é, querida? Não seja uma mala sem alça, Marta. Dona Celina resmungava, seu sorriso de estátua intacto, quando eu pedia para mudarmos o jantar de lugar, porque a luz do lustre estava me dando enxaqueca.
Na minha época, as mulheres eram mais resistentes. E eu ria junto. Eu aceitava, porque fazia parte do pacote, não é? Amar alguém era amar suas pequenas arestas. Agora, na varanda fria, com a voz de Vera ecoando na minha cabeça, essas arestas pareciam lâminas afiadas. Onde você ouviu? Perguntei, minha voz quase sumida no ruído da festa que vazava pela porta de vidro. Em Gênova, ela respondeu, olhando rapidamente para trás, para garantir que não fôssemos seguidas. Há uns 5 anos, um jantar beneficente para a restauração de um museu. Ele não se chamava William. Era outro nome. Alexander, talvez. Algo assim. Ele estava com uma mulher. Diferente. E a conversa na mesa era sobre investimentos de alto risco, sobre aproveitar oportunidades vulneráveis. Ela me encarou, seus olhos implorando para que eu entendesse a gravidade. A conversa era fria, Marta. Cínica. Eles falavam de pessoas como se fossem ativos a serem explorados e depois descartados. Eu lembro do rosto dele porque ele era muito convincente, muito carismático. E eu lembro do que ele disse sobre a própria esposa na época. Coisas horríveis. Minhas pernas ameaçaram ceder. Apoiei-me na balaustrada de ferro, a frieza do metal penetrando minha palma suada. 9 minutos. Acho que se passaram uns 9 minutos desde que Vera me puxou para o lado. 9 minutos entre a minha vida, de antes, e o abismo que se abria agora. Foi quando a porta da varanda se abriu. William estava lá, seu sorriso ainda no lugar. Mas seus olhos, aqueles olhos azuis que eu achava tão sinceros, estavam fixos em Vera e em mim, com uma frieza que eu nunca tinha visto. Tudo bem, amor? Ele perguntou, sua voz um falso manto de preocupação. Vocês duas estão tão sérias aqui fora. A festa é para comemorar, lembra? Dona Celina apareceu atrás dele, uma sombra elegante e silenciosa. Seu olhar percorreu Vera de cima a baixo, desdenhoso, antes de pousar em mim. Está fugindo dos seus próprios convidados, Marta? Ela disse, e a doçura em sua voz era tão falsa quanto as pérolas que usava no pescoço. William se esforçou tanto para que tudo fosse perfeito. Ainda bem que eu estou aqui para cuidar dos detalhes que você ignora. Eirostamista cantilena de sempre, mas agora eu ouvia a música por trás das palavras. Eram para me minar, para isolar, para me fazer duvidar da minha própria sanidade. E pela primeira vez, em vez de uma pontada de culpa, senti uma fagulha de fúria gelada. As palavras de Vera tinham me salvado. Não de um perigo físico imediato, mas da lenta e sistemática aniquilação da minha percepção. Ela me deu a chave para decifrar o código. William estendeu a mão para mim. Vem, querida, deixe sua prima descansar um pouco. Ela deve estar cansada da viagem, inventando coisas. Ele não sabia o que Vera tinha dito. Ele só sabia que era uma ameaça. E sua reação foi tentar me separar dela, me puxar de volta para a bolha de ilusões que eles haviam construído. Olhei para sua mão estendida, depois para o rosto de Vera, pálido, mas determinado. E então olhei para os olhos de William. E pela primeira vez, vi o estranho que morava dentro do homem que eu amava. A festa continuava atrás de nós, um turbilhão de felicidade fabricada. E eu estava ali, na varanda, no limiar da verdade. A mão de William permanecia estendida no ar, um convite silencioso para voltar à minha cela dourada. Seus dedos, que eu tantas vezes entrelaçara com os meus, agora me pareciam as garras de um animal elegante e perigoso. O sorriso dele não alcançava os olhos, que permaneciam fixos em mim, avaliando, calculando a minha hesitação. Dona Celina, por trás dele, era uma estátua de reprovação, seus lábios finos comprimidos, em uma linha de desaprovação. A fagulha de fúria gelada, que surgira dentro de mim, não se apagou. Pelo contrário, alimentou-se do ar carregado da varanda, do perigo tangível que emanava daqueles dois. Eu não sabia quem William era de verdade, mas sabia com uma certeza visceral que Vera tinha razão. E sabia que a minha sobrevivência, naquele momento, dependia de uma atuação melhor do que a deles. Força. Eu precisava de uma força que não sentia. Inspirei fundo, o ar noturno entrando nos meus pulmões como um bálsamo. Em vez de colocar minha mão na dele,
Levei os dedos à minha têmpora, num gesto que já era familiar para ele. William, querido, disse, forçando um tom cansado e um pouco aborrecido. A Vera só estava me contando sobre uma enxaqueca terrível que está sentindo desde que chegou. O barulho está deixando-a tonta. E, para ser sincera, com todo este rebuliço, a minha também está começando a latejar. Vi o rosto de William relaxar um pouco. Era uma narrativa que ele entendia, que se encaixava na sua visão de mim. A esposa mais frágil, suscetível a pequenos mal-estares. A mão dele baixou. Oh, querida, não outra vez, ele disse, e a falsa preocupação na sua voz era quase convincente. Você tomou o seu comprimido? Ainda não, respondi, evitando o olhar de Vera. Eu precisava que ela percebesse que estava atuando, não cedendo. Vera trouxe uns da Itália, mais fortes. Disse que me daria um. Vamos só ao quarto, 1 minuto apenas, para eu tomar e para ela se recompor longe do barulho. Não vamos demorar. Dona Celina soltou um suspiro dramático. Sempre um drama, Marta. No nosso aniversário de casamento. William, querido, talvez seja melhor deixá-las. 2 cabecinhas doloridas juntas. Nós conseguimos entreter os convidados. O desdém na sua voz era espesso, mas eu detectei um traço de alívio. Eles queriam-me longe de Vera, e se isso significava deixar-nos ir ao quarto por alguns minutos, era um preço pequeno a pagar. William hesitou por uma fração de segundo, os seus olhos saltando de mim para Vera, tentando ler a situação. Depois, a máscara do marido solícito regressou. Claro, amor. Vai, descansa um pouco. Mas não desapareça, está bem? É a nossa noite. O aviso estava lá, sutil, envolto em carinho. Não vou demorar, repeti com o meu sorriso mais tênue. Vera, percebendo a minha jogada, imediatamente levou a mão à própria testa, fingindo uma dor que, naquele momento, devia ser muito real. Obrigada, William. É só a viagem e o jet lag. 10 minutos e estaremos de volta. Sem esperar por mais uma palavra, pousei a mão no braço de Vera e a guiei para dentro, não em direção aos convidados, mas contornando a multidão pelo corredor mais estreito que levava aos aposentos privados. Senti os olhos de William e de Dona Celina nas nossas costas até virarmos a esquina. Assim que estivemos fora da vista, a minha postura desmoronou por um instante. As minhas pernas tremiam. Apoiei-me contra a parede, a respiração curta. Marta, sussurrou Vera, o seu rosto uma máscara de preocupação. Você acreditou em mim? Acredito, disse, e a voz soou rouca. Não sei no que acredito, mas acredito em você. O que fazemos agora? Ela olhou rapidamente para um e outro lado do corredor vazio. Precisamos de provas, algo que ligue o seu William ao Alexander, que eu conheci. Ele tem celular? Carteira? Computador? Algo no quarto? O quarto. O nosso santuário. O lugar que até há 9 minutos atrás eu partilhava com o homem que amava. Agora, parecia o covil do inimigo. Tem um escritório em casa, mas o notebook pessoal está sempre com ele. O celular também, disse, pensando alto. Mas a carteira? Ele costuma deixar a carteira na gaveta da mesa de cabeceira, quando troca de roupa. Isso é um começo, disse Vera, determinada. Cartões de crédito, talvez. Uma carta. Qualquer coisa. Caminhamos em silêncio até ao nosso quarto. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei, o coração batendo descontroladamente no meu peito. O quarto estava impecável, como sempre. A cama feita, as cortinas corridas, nada fora do lugar. Era a imagem da ordem, do controle. A minha gaiola. Fui direto à mesa de cabeceira dele. A gaveta abriu-se com um som suave. Lá estava, uma carteira de couro preto, elegante e discreta. Uma pulseira de prata que eu lhe dei no nosso primeiro Natal. Um maço de notas. As mãos tremiam-me tanto que mal conseguia pegar na carteira. Rápido, Marta! Instou Vera, postada de guarda à porta, olhando para o corredor. Abri a carteira. Cartões de crédito, todos em nome de William Almeida. Carteira de motorista, um cartão de um clube de golfe. Nada. Nada que fosse Alexander. Uma onda de desespero começou a subir dentro de mim. Talvez Vera estivesse enganada.
Talvez eu estivesse destruindo o meu próprio casamento baseada num equívoco. Não há nada, murmurei, a voz falhando. Os bolsos, disse Vera, voltando-se para mim. Ele deve ter outras roupas no guarda-roupas. Verifica os bolsos. Era uma invasão, uma violação da privacidade que, uma hora atrás, me teria envergonhado. Agora, era a minha única tábua de salvação. Fui até o guarda-roupas e abri as portas. Seus ternos estavam alinhados, imaculados. Comecei a revistar os bolsos, um a um. Lenços de papel. Um recibo de uma lavanderia. Moedas soltas. E então, no bolso interior de um paletó de tweed que ele raramente usava, os meus dedos tocaram em algo frio e metálico. Puxei-o para fora. Era um cartão-chave de hotel. Um hotel luxuoso. Em Lisboa. O sangue gelou nas minhas veias. William dissera que a sua última viagem de negócios, há 3 semanas, tinha sido para o Porto. Ele trouxera-me até uns pastéis de nata do Porto, uma lembrança específica. Mas o cartão era de um hotel em Lisboa. O nome do hotel estava gravado a dourado. E, escrito à caneta, num canto, não estava o nome William. Estava um A. Costa. A. Alexander Costa? Olhei para Vera, mostrando-lhe o cartão. Os seus olhos se arregalaram. É um começo, disse ela, num sussurro. Marta, isto é sério. Isto não é um acaso. O som de passos no corredor nos fez congelar no lugar. Eram pesados, decididos, os passos de William. Esconde! Sussurrei, atirando o cartão-chave para as mãos de Vera, que o enfiou rapidamente no decote do vestido. Eu fechei a gaveta da mesa de cabeceira e me sentei na cama, tentando parecer o mais natural possível, enquanto Vera se encostava à parede, fingindo ainda a sua enxaqueca. William apareceu na porta. O seu sorriso tinha desaparecido completamente. Os seus olhos percorreram o quarto, analisando cada detalhe, antes de pousarem em mim. Está melhor, amor? Perguntou, mas a pergunta soou como um interrogatório. Um pouco, menti, levantando-me. O comprimido da Vera deve estar fazendo efeito. Ele não respondeu. O seu olhar caiu sobre o guarda-roupas, que eu não tinha totalmente fechado. Um dos paletós estava ligeiramente fora do lugar. Você estava precisando de alguma coisa do meu guarda-roupas? A pergunta foi feita com uma suavidade perigosa. O meu coração parou. Ele tinha notado. Ele sabia. A máscara estava começando a rachar, e do outro lado, não estava o homem que eu amara. Estava um estranho. E esse estranho estava fechando o cerco. O confronto, o olhar de William permaneceu fixo no guarda-roupas entreaberto por uma eternidade de segundos. O ar no quarto ficou pesado, difícil de respirar. Cada batimento do meu coração ecoava nos meus ouvidos como um tambor. Ele sabia. Eu sabia que ele sabia. Era uma questão de quem quebraria o silêncio primeiro. Foi Vera quem o fez, com um gemido baixo e convincente. Ai, esta luz. William, desculpe, mas será que tem um copo d'água? O comprimido está me fazendo uma confusão no estômago. O som da voz dela quebrou o feitiço. William desviou os olhos do guarda-roupas e focou-se nela, e depois em mim. A máscara de preocupação superficial regressou, mas os seus olhos permaneciam alerta, como os de um predador que fareja uma armadilha. Claro, Vera, disse ele, a voz deliberadamente calma. Marta, querida, por que não leva a sua prima à sala de visitas? É mais confortável. Eu trago a água. Era uma ordem, não uma sugestão. Ele queria-nos fora do quarto. Ele queria ver o que nós tínhamos mexido. Sim, boa ideia, concordei, a minha voz soando anormalmente aguda. Caminhei até a porta, passando por ele, sentindo o calor do seu corpo e a frieza da sua presença. Vera me seguiu, cambaleando ligeiramente para manter o personagem. Ao sair para o corredor, olhei para trás por uma fração de segundo. William não se mexia. Estava parado no centro do quarto, nos observando sair, o seu rosto uma máscara impenetrável. Não fomos para a sala de visitas. Virei à esquerda, para um pequeno escritório de hóspedes que raramente era usado, puxando Vera para dentro e fechando a porta silenciosamente. Ele vai revistar o quarto.
sussurrei, o pânico apertando minha garganta. Ele vai perceber que mexi no paletó. Ele já percebeu, respondeu Vera. A sua postura agora é ereta, toda a fraqueza desaparecida. O seu tom era urgente e prático. O cartão-chave é uma pista, mas não é suficiente. Precisamos de mais. Algo que ele não possa negar. Algo digital. E-mails, mensagens, extratos bancários. Ele nunca compartilhou nada disso comigo, disse, sentindo uma onda de desespero. As senhas, as contas. Ele dizia que eram coisas chatas de que ele me poupava. Claro que dizia, retorquiu Vera secamente. Isso dá-se a ele controle. Pensa, Marta. Ele tem um celular secundário? Um tablet que ele não usa frequentemente? Um HD externo? A pergunta me fez recordar algo. Um objeto. Uma pequena caixa. Há uma caixa, disse, devagar, vasculhando a memória. Uma caixa de metal verde? Era do pai dele, ele disse. Guarda papéis importantes. Está no escritório dele, debaixo da mesa, mas está trancada. Ele uma vez brincou. Disse que a chave estava num lugar onde eu nunca procuraria. Onde? Perguntou Vera, os olhos brilhando com um foco intenso. Fechei os olhos, tentando lembrar. A conversa acontecera num domingo à tarde, há mais de um ano. Ele estava trabalhando na mesa e eu trouxera-lhe um café. Ele guardara um documento na caixa e a trancara. Na nossa época, os homens guardavam os seus segredos a 7 chaves. Ele dissera, com um sorriso que eu na altura interpretei como carinhoso. A chave desta caixa está num lugar que nem você, tão curiosa, encontraria. Eu ri, desafiando-o. Oh, é? Pode ser que um dia eu procure. A sua resposta ecoou na minha memória agora, com um significado totalmente novo. Não vai encontrar. Está à vista de todos. É a última coisa que uma mulher como você olharia. Uma mulher como você. O que ele queria dizer com isso? Alguém que não era detalhista? Alguém que confiava cegamente? Ele disse que estava à vista de todos. Repeti, abrindo os olhos. A última coisa que eu olharia. Vera olhou ao redor do pequeno escritório. Isso pode ser qualquer coisa. Uma moldura, um livro oco. Não, interrompi. Um súbito clarão de compreensão iluminando minha mente. Não é aqui. É no quarto. Ele disse isso no quarto. Os sons da festa chegavam amortecidos através das paredes. Riso, música. A fachada da nossa vida perfeita ainda estava de pé, mas as paredes estavam desmoronando de dentro para fora. Temos que voltar lá, disse Vera. Agora. Antes que ele decida trancar a caixa noutro lugar ou jogar fora o que está lá dentro. Ele ainda está lá, argumentei, o medo agarrando meu estômago. Então temos que distraí-lo. Ou enfrentá-lo. Ela colocou uma mão no meu ombro. Marta, essa caixa pode ter a sua vida lá dentro. Ou a sua morte. Precisamos dela. Respirei fundo. A mulher que era, há uma hora teria encolhido os ombros, aceitado a explicação do marido, afundado na dúvida que ele e a mãe tão habilmente plantavam. Mas essa mulher tinha ouvido as palavras de Vera. Essa mulher tinha um cartão-chave de um hotel de Lisboa escondido no sutiã da melhor amiga. Essa mulher já não existia. Vamos, disse, a minha voz surpreendentemente firme. Saímos do escritório e caminhamos pelo corredor em direção ao quarto. A porta ainda estava aberta. William estava de costas para nós, fechando a gaveta da mesa de cabeceira com um clique suave. Ele se virou, e não houve surpresa no seu rosto, apenas uma expectativa tranquila, como se estivesse nos esperando. A festa está ficando animada, disse ele, ignorando completamente o nosso regresso. Acho que a Vera já deve estar se sentindo melhor. Não me sinto, disse Vera, parando à entrada. Na verdade, acho que preciso ir para casa. Estou com náuseas. Marta, você pode pedir um táxi para mim? Era um movimento de mestre. Ela estava criando uma saída para si mesma, protegendo a prova que já tínhamos, o cartão-chave. Claro, disse eu, mantendo o olhar em William. Vou buscar o meu celular. Passei por ele, direto à minha mesa de cabeceira. O meu celular estava lá, mas os meus olhos não procuravam o celular. Procuravam a chave, à vista de todos.
A última coisa que uma mulher como você olharia. O que é que eu via todos os dias sem realmente ver? O que é que eu dava como garantido? O meu olhar percorreu o quarto. A cama king size. Os abajures de prata. A fotografia nossa na parede, da lua de mel. A escrivaninha elegante de William, com a sua cadeira de couro. E então vi. A cadeira. A sua cadeira de escritório de couro caro. Nos braços da cadeira, havia uns apoios de braços acolchoados, presos por tiras de velcro. Uma das tiras, na parte de baixo do apoio do braço direito, estava ligeiramente solta. Um pedaço minúsculo do tecido do velcro se destacava do couro preto. À vista de todos. Caminhei até a mesa como se fosse buscar uma caneta. William observava cada um dos meus movimentos. O táxi, Marta! Lembrou Vera, da porta. A sua voz um fio de tensão. Já sei, murmurei. Ao passar pela cadeira, deixei a minha mão correr casualmente sobre o apoio do braço direito, os meus dedos escovando a tira solta de velcro. Por baixo, senti a forma fria e dura de uma pequena chave. O meu coração disparou. Era isso. Mas, ao mesmo tempo que os meus dedos fechavam sobre a chave, os olhos de William se estreitaram. Ele viu o meu movimento, o ligeiro tremor na minha mão. O que você está fazendo, Marta? A pergunta foi feita numa voz suave, mas letal. Ele deu um passo em minha direção. A máscara tinha caído completamente. Nos seus olhos, já não havia amor, nem sequer o falso afeto. Havia apenas o cálculo frio de um homem cujo jogo tinha sido descoberto. E atrás dele, na porta, Dona Celina apareceu. O seu rosto era uma máscara de granito. Ela não disse uma palavra. Não precisava. A sua presença era um reforço, um lembrete de que eles eram uma equipe. E eu era a outsider, a pedra no sapato que precisava ser removida. A chave era pequena e afiada na minha palma suada. Eu a tinha. Mas agora estava presa no quarto com os dois lobos, e a única saída estava bloqueada pela mãe dele. A festa, com a sua música e risos inocentes, parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância. A caixa estava a menos de 3 metros de mim, debaixo da mesa. E William estava a apenas 2. A revelação. O espaço entre William e eu não era apenas físico. Era o abismo que separa a verdade da mentira, a segurança do precipício. A chave na minha palma era um metal vivo, queimando a minha pele. Os seus olhos, despidos de qualquer afeto, não pestanejaram. Ele avaliou a situação num instante. A minha mão junto à cadeira, a minha postura rígida, o olhar de Vera, já sem qualquer vestígio de náusea, fixo na cena. Perguntei o que você está fazendo, Marta. A repetição da pergunta foi um sibilante aviso. Ele deu mais um passo, reduzindo a distância para pouco mais de 1 metro. A minha mente, antes um turbilhão, acalmou subitamente, invadida por uma clareza glacial. Era como se todas as peças do quebra-cabeças, que eu teimosamente ignorara, tivessem se encaixado de uma vez. As viagens inexplicáveis. O celular sempre virado para baixo. A forma como ele e a mãe sussurravam e se silenciavam quando eu entrava na sala. A aliança perdida. O cartão de hotel com um nome falso. Eles não eram apenas mentirosos. Eram arquitetos de uma realidade paralela, onde eu era apenas um acessório, uma mala sem alça, a ser carregada até se tornar inconveniente. A raiva que surgiu então não era quente e explosiva. Era fria, densa e pesada, como águas profundas. Alimentava-se de cada vez que ele me chamara de pedra no sapato, com um sorriso nos lábios, de cada olhar de desdém de Dona Celina. Em vez de recuar, dei um passo em frente. Um passo pequeno, mas firme, que fez os seus olhos se estreitarem em surpresa. Estou percebendo, William, disse, a minha voz estranhamente calma, projetando-me para que Vera ouvisse. Estou percebendo que a Vera não estava inventando. Estou percebendo a viagem ao porto que nunca aconteceu. Estou percebendo o seu verdadeiro nome. A menção ao nome fez com que um músculo na sua mandíbula contraísse. Foi um microsegundo de revelação, mas suficiente. Dona Celina, na porta, cruzou os braços, o seu rosto uma máscara de desprezo. Você está falando como uma louca, Marta.
declarou ela, a voz cortante como um vidro. O estresse da festa. Sempre foi frágil. William, talvez seja melhor ela tomar um calmante e se deitar. Nós tratamos dos convidados. Era a mesma estratégia de sempre: invalidar, menosprezar, medicalizar a minha percepção. Mas agora não funcionava. Não, Celina, respondi, usando o seu primeiro nome de propósito, negando-lhe o título de dona que ela exigia. Acho que os convidados vão achar muito interessante o que tenho para lhes mostrar. Foi então que me movi. Não em fuga, mas em direção ao alvo. Abaixei-me rapidamente, antes que William pudesse reagir, e puxei a pequena caixa de metal verde de debaixo da mesa. O movimento foi tão rápido e decisivo que ele, que esperava talvez um colapso ou um choro, ficou imóvel por uma fração de segundo crucial. Ao me levantar com a caixa nas mãos, ele avançou. Me dá isso! Os seus dedos se fecharam sobre o meu pulso, com uma força que me fez gritar de dor. A chave escapou da minha mão e caiu no carpete com um ruído surdo. Larga ela, William! A voz de Vera ecoou no quarto. Ela avançara e estava agora ao meu lado, o celular na mão, a câmera gravando. Sorria! Os seus convidados vão adorar este vídeo. A hesitação dele foi o que precisávamos. O seu instinto de preservar a fachada pública era mais forte do que o impulso de me agredir naquele momento. O seu aperto a afrouxou ligeiramente. Foi o suficiente. Vera, com um movimento ágil, se agachou e apanhou a chave do chão. Num único fluir de movimento, ela a enfiou na fechadura da caixa e girou. O clique ecoou na sala como um tiro. William me empurrou para trás, fazendo-me tropeçar contra a cama. Ele estendeu o braço para arrancar a caixa das mãos de Vera, mas ela já a tinha aberto e recuado, derramando parte do conteúdo sobre a mesa. O que vimos nos fez parar, mesmo no auge do confronto. Não eram apenas documentos. Era uma vida. Vários passaportes. Um deles, aberto, mostrava a fotografia de William, mas com o nome Alexander Costa. Vistos de entrada e saída de vários países, muitos deles com o mesmo nome. Fotografias dele com outras mulheres, em cenários íntimos, em praias e jantares. Uma delas mostrava-o com o braço em volta de uma mulher loira, diante do mesmo hotel em Lisboa do cartão-chave. E por baixo de tudo, uma pasta grossa com extratos bancários. Os meus olhos correram sobre um dos extratos. Contas em meu nome que eu nunca abri. Transferências regulares de valores significativos da nossa conta conjunta para essas contas fantasmas. E depois, transferências dessas contas para uma conta offshore no nome de Alexander Costa. Ele não era apenas um bígamo ou um vigarista de coração partido. Era um ladrão metódico, um sociopata que tinha construído a minha vida como se fosse um cenário de teatro, e eu, a atriz principal, que não sabia que estava numa peça. William ficou paralisado, olhando para as provas espalhadas sobre a madeira polida. A sua respiração era ofegante. A fachada desmoronara completamente, revelando o vazio por trás. Um vazio cheio de ganância e cálculo. Não é o que parece, gaguejou ele, a voz dele, pela primeira vez sem aquele tom controlado e confiante. Dona Celina deixou escapar um som de raiva pura. Idiota! Sibilou, não para mim, mas para o filho. Eu disse para você mantê-la distante das suas coisas. A confissão, vinda dela, foi mais poderosa do que qualquer documento. William olhou para a mãe e depois para mim. Nos seus olhos, a culpa transformou-se rapidamente em fúria. Tudo isto é meu! Ele gritou, perdendo completamente o controle. Tudo! Esta casa, o dinheiro! Eu construí tudo! Você era só. Era só a ferramenta, a credibilidade, a esposa perfeita e tola, que ninguém suspeitaria. As palavras não doíam. Elas libertavam. Cada sílaba era um corte que severava os últimos fios de ilusão que me prendiam a ele. E a minha mãe? Perguntei, a voz ainda firme. A herança dela? A minha mãe falecera 2 anos antes, deixando-me uma quantia significativa que William insistira em gerenciar, para me poupar ao estresse. Ele riu, um som feio e áspero. Está sustentando o meu negócio há 18 meses. Foi um investimento. Mal sabia ela.
Foi nesse momento que o resto do meu mundo desabou, mas também o resto da minha força se solidificou. Olhei para Vera, que continuava gravando, e depois para a porta do quarto. Vários convidados, atraídos pelos gritos, estavam agrupados no corredor, com expressões de choque e horror. Tinham ouvido tudo. A música da festa parou. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso do que qualquer grito. William seguiu o meu olhar e viu a da audiência. O seu rosto descorou. A sua personagem estava morta, assassinada pela sua própria ganância e pela chave de uma caixa verde. A festa do nosso aniversário de casamento tinha terminado. O silêncio no corredor era espesso, carregado do peso de uma verdade monstruosa que acabara de ser despejada à força naquele espaço outrora festivo. Os rostos dos nossos convidados, nossos amigos, colegas, familiares, estavam congelados em uma tapeçaria de horror e incredulidade. Vi a senhora Oliveira, nossa vizinha mais velha, levar a mão à boca. O sócio de William, Carlos, o fitava com os olhos arregalados, o copo de uísque esquecido em sua mão, inclinando-se perigosamente. William estava paralisado, um animal iluminado pelos faróis de um carro que se aproximava. Sua respiração ofegante era o único som, além do latejar surdo no meu próprio peito. Dona Celina foi a primeira a se recompor. Ela se virou para o grupo na porta e, mesmo com a máscara rachada, tentou uma última investida de controle. É um mal-entendido, ela disse, sua voz um pouco mais aguda que o normal, mas ainda tentando impor autoridade. Marta não está bem. O estresse, vocês sabem como ela é. Inventou essas fantasias e armou essa cena. Ela esperava que a semente da dúvida, que ela e William plantaram por anos, fosse suficiente. Esperava que as pessoas olhassem para mim, a esposa frágil, e vissem uma histérica, não uma vítima. Mas a evidência estava espalhada sobre a mesa. Os passaportes, as fotografias e as palavras do próprio filho, ecoando no silêncio do quarto. Você era só a ferramenta, a credibilidade. Foi o Carlos quem quebrou o feitiço. Ele deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de raiva e decepção. William, disse ele, sua voz grave e cortante. O que é isso? Quem é Alexander Costa? A pergunta vinda dele fez William estremecer. Era a pergunta que desfazia não apenas o marido, mas o empresário. Foi a minha deixa. A fúria gelada dentro de mim solidificou-se em uma determinação absoluta. A hora de me esconder havia acabado. Alexander Costa é o nome que ele usa para roubar, declarei, minha voz projetando-se clara e estável, surpreendendo até a mim mesma. Caminhei até a mesa e peguei um dos extratos bancários. Ele abriu contas em meu nome, desviou o dinheiro da herança da minha mãe e transferiu tudo para contas offshore. A viagem ao porto foi para Lisboa. A aliança que perdeu. Minha voz vacilou por uma fração de segundo, mas se firmou. A aliança provavelmente foi vendida. Tudo foi uma farsa, desde o início. Olhei diretamente para os convidados um a um. Ele e a mãe dele me chamavam de pedra no sapato e mala sem alça, quando não estavam por perto. Eles riam de mim e planejavam me deixar sem nada. A admissão pública da humilhação privada foi um golpe mais baixo do que qualquer revelação financeira. Vi a compaixão substituir o choque nos rostos das outras mulheres presentes. Elas entendiam a linguagem silenciosa da depreciação. É mentira! William gritou, mas era um rugido de um homem encurralado, sem poder. Sua máscara estava em frangalhos aos seus pés. Ele se virou para mim e seus olhos brilhavam com um ódio puro. Você vai se arrepender disso, Marta. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Era uma ameaça, clara e crua. Foi quando Vera, que mantivera o celular firmemente gravando, falou, sua voz impregnada de uma autoridade que silenciou a todos. Acho que as autoridades vão ter uma ideia muito clara de com quem estão mexendo, William. Ou devo chamá-lo de Senhor Costa. Ela não estava mais falando apenas para a sala. Ela estava criando um registro que seria inestimável. A menção das autoridades pareceu dar um choque de realidade em Dona Celina. Ela percebeu que não se tratava mais de controlar uma narrativa social, mas de evitar uma catástrofe legal. Seu olhar perdeu o foco arrogante
e ganhou um brilho de pânico. Marta, querida. Ela tentou, mudando drasticamente de tom, sua voz, tornando-se suave e conciliadora. Vamos todos nos acalmar. Isto é uma questão familiar. Podemos resolver isso em privado. William cometeu alguns erros, sim, mas ele te ama. Nós te amamos. A audácia da mentira foi tão monumental que quase me fez rir. Quase. Não, respondi simplesmente. Não me amam. E não há nada para resolver em privado. Peguei o meu próprio celular da mesa de cabeceira. Minhas mãos não tremiam. A tranquilidade assustadora que me invadira era a parceira mais poderosa que eu poderia ter. William fez um movimento como se fosse tentar me impedir, mas o Carlos e outro homem, o Pedro, um amigo de longa data do meu falecido pai, se colocaram à sua frente. O seu apoio silencioso foi um muro entre mim e o perigo. O que você vai fazer? Sussurrou William, seu rosto pálido e contraído. Disquei o número. O som dos tons, amplificado no silêncio da sala, era metálico e final. Polícia, por favor! Disse, quando a atendente atendeu. Minha voz era calma, como se estivesse pedindo uma pizza. Gostaria de reportar um caso de fraude financeira, falsificação de documentos e, possivelmente, bigamia. Sim, estou em segurança. Tenho testemunhas e provas. Enquanto dava o endereço, vi o desespero tomar conta de William e Celina. Era um desespero feio, sem dignidade. Ele começou a praguejar baixo, palavras que eu nunca lhe ouvira dizer. Ela recuou até a parede, como se pudesse fundir-se com ela e desaparecer. Os convidados, percebendo a gravidade do momento, começaram a sair silenciosamente do corredor, alguns sussurrando, outros me olhando com uma nova mistura de pena e respeito. A festa tinha terminado de forma definitiva. Desliguei a chamada. O som dos meus saltos no chão foi o único ruído enquanto eu caminhava de volta para o centro do quarto. A caixa verde ainda estava aberta na mesa, o seu conteúdo um testemunho mudo da dupla vida do meu marido. William fitava o vazio, derrotado. Celina chorava baixo, lágrimas de raiva e medo, não de arrependimento. Eu olhei para eles, os arquitetos da minha prisão, agora encurralados na cela que construíram para mim. A mulher que entrara naquela festa, insegura e ansiosa, não existia mais. No carpete, perto do meu pé, estava a nossa fotografia de lua de mel, que deve ter caído da mesa durante o confronto. O vidro do porta-retratos estava rachado, dividindo os nossos rostos sorridentes ao meio. Sem dizer uma palavra, eu dei um passo e pisei sobre ela. O som do vidro se esmagando sob a sola do meu sapato foi o ponto final. Agora, era só esperar que as sirenes chegassem. Os minutos entre a minha chamada e a chegada da polícia foram os mais longos da minha vida. Não pelo medo, mas pela estranha suspensão no tempo. A festa havia se dissolvido. Os convidados, atordoados, haviam se retirado para a sala de estar ou partido em silêncio constrangedor. Mas alguns permaneciam. Carlos, Pedro e suas esposas, formando um grupo sólido e silencioso do meu lado do corredor. Eles não disseram muito, mas sua presença era um muro humano contra o veneno que William e Celina tentaram espalhar. William estava encostado na parede, o olhar fixo num ponto distante, os ombros curvados sob o peso da descoberta. A fúria dera lugar a um cálculo silencioso e desesperado. Eu conseguia quase ouvir as engrenagens a girar na sua cabeça, tentando encontrar uma saída, uma mentira que pudesse consertar aquele desastre. Celina era diferente. As lágrimas de raiva secaram, substituídas por um ódio quieto e visceral. Ela não tirava os olhos de mim, e o seu desprezo era tão palpável que parecia baixar a temperatura do quarto. Você destruiu a minha família, ela sussurrou, uma vez, a voz um silvo venenoso. Você, uma ninguém, conseguiu destruir tudo o que construímos. Eu não respondi. Não havia nada a dizer. A família que ela construíra era um castelo de areia sobre alicerces podres. A maré, na forma da verdade, simplesmente chegou. Vera permaneceu ao meu lado, o celular agora guardado, a sua missão de gravação cumprida. Ela colocou uma mão no meu braço, um gesto simples que transmitia uma força imensa.
Está quase tudo acabado, murmurou. Quando a campainha tocou, um som agudo e oficial que cortou a tensão, todos no corredor estremeceram. Foi o Pedro quem foi abrir a porta. Dois agentes, um homem e uma mulher, com expressões sérias e profissionais, entraram em casa. O seu olhar percorreu rapidamente o cenário. Os restos da festa visíveis na sala de estar, o nosso grupo no corredor, a porta aberta do quarto, e William e Celina, imóveis como estátuas de uma tragédia grega. Quem fez a chamada? Perguntou a agente, a sua voz calma e neutra. Fui eu, disse, avançando. Marta Almeida, a senhora está na minha casa. Expliquei a situação de forma clara e concisa, apontando para a caixa verde e o conteúdo espalhado sobre a mesa. A minha voz manteve-se firme e factual. Contei sobre os passaportes, os extratos bancários, a herança da minha mãe, o cartão de hotel de Lisboa. Vera interveio para confirmar a sua história, mostrando o vídeo que gravara no celular, a sua qualidade de testemunha e a sua profissão, que emprestava um peso adicional às suas palavras. Os agentes ouviram, os seus rostos impassíveis, mas os seus olhos absorviam cada detalhe. Quando se viraram para William, a sua postura mudou ligeiramente, tornando-se mais rígida. Senhor William Almeida? Perguntou o agente masculino. William ergueu a cabeça. Por um momento, pareceu que ele tentaria a sua persona carismática uma última vez, mas ao ver a frieza nos olhos dos agentes, desistiu. Ele apenas acenou com a cabeça. E esta senhora? A agente olhou para Celina. Minha mãe, disse William, a voz rouca. Ela não tem nada a ver com isto. Tem sim, eu disse, a minha voz mais forte do que eu esperava. Ela era cúmplice, ela sabia de tudo. Me chamavam de nomes, planejavam tudo juntos. Ela o ajudou a manter a fachada. Olhei diretamente para a agente. Há minutos, ela admitiu aqui, na frente de testemunhas, que lhe disse para me manter afastada das suas coisas. Carlos e o Pedro confirmaram com um aceno grave. Celina soltou um som de desprezo. Isso é o que ela diz. Não tem nenhuma prova. Temos o vídeo, disse Vera calmamente, e várias testemunhas. Acredito que seja suficiente para começar uma investigação. Os agentes trocaram um olhar. A evidência era esmagadora, mesmo numa primeira análise. Senhor Almeida, tenho que o informar que está sendo detido sob suspeita de fraude financeira agravada, falsificação de documentos e usurpação de identidade. Disse o agente, a sua voz formal e carregada de autoridade. Você tem o direito de permanecer em silêncio e de contatar um advogado. Enquanto o agente recitava os seus direitos, viu o último fragmento de esperança se apagar dos olhos de William. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, não havia ódio, nem cálculo. Havia um vazio assustador. O estranho que morava dentro dele estava agora totalmente exposto, nu e derrotado. Quando as algemas se fecharam em torno dos seus pulsos com um clique metálico e final, um suspiro coletivo percorreu o corredor. Era um som de alívio, de um fechamento. Celina começou a gritar quando o segundo agente se aproximou dela. Não me toquem! Não fiz nada! Ele é o meu filho! Eu só protegi o meu filho! As suas palavras eram um emaranhado de negações e justificativas patéticas. Ela também foi algemada, as suas acusações transformando-se num choro rouco e impotente. Ver os dois serem levados pela polícia, as suas figuras outrora tão imponentes agora encolhidas e dominadas, não me deu o prazer vingativo que eu poderia ter imaginado. Em vez disso, trouxe uma paz profunda e silenciosa. Era o fim. O fim da mentira, do medo, da humilhação. Eles foram conduzidos para fora da casa, para a viatura estacionada na entrada. A festa terminara, e no seu lugar restava o silêncio pesado de uma vida desmontada. A agente permaneceu comigo por mais alguns momentos, recolhendo as provas, me dando os documentos e informações sobre os próximos passos. Quando ela finalmente partiu, fechando a porta atrás de si, a casa ficou em silêncio. Eu estava de pé no hall de entrada, rodeada pelos meus amigos, por Vera. A casa, outrora um símbolo do nosso amor e sucesso, era agora apenas uma estrutura. As flores murchariam, os restos da festa seriam limpos. E eu?
Olhei para Vera, depois para os meus amigos, cujos rostos refletiam preocupação e uma pergunta silenciosa. Eu respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar da minha própria liberdade. Agora, a minha vida real, podia finalmente começar. A reconstrução. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade silenciosa. A minha vida transformou-se numa sequência de declarações em delegacias de polícia, reuniões com o meu advogado, um homem sério e eficiente chamado Dr. Simões, e a estranha tarefa de desmontar a minha própria existência. A casa, outrora um palácio de ilusões, tornou-se um armazém de provas. Cada objeto, cada fotografia, era agora um artefato a ser analisado. Uma peça do quebra-cabeça que contava a história de uma fraude. Os agentes apreenderam computadores, HDs externos e uma infinidade de documentos do escritório de William. A pequena caixa verde foi selada e levada como peça de processo. William e Celina foram mantidos em custódia preventiva. As acusações formais choveram sobre eles: fraude agravada, falsificação, estelionato, lavagem de dinheiro. A investigação internacional começou, seguindo o rastro de Alexander Costa através das contas offshore. O sócio de William, Carlos, se demitiu da sociedade e a sua empresa, construída em parte com o meu dinheiro, entrou em colapso rápido e barulhento. Eu não sentia pena. A minha capacidade de sentir qualquer emoção por William tinha se esgotado naquela noite, substituída por uma determinação pragmática. A minha missão era sobreviver e reconstruir. Mudei-me para um apartamento pequeno e luminoso, temporário, pago com o pouco dinheiro que tinha numa conta pessoal que William considerava para as suas pequenas despesas. Vera adiou a sua volta à Itália, instalando-se num hotel próximo. A sua presença era o meu porto seguro. Ela era a única pessoa que entendia a profundidade do abismo de onde eu tinha saído, porque tinha sido ela a estender a mão para me puxar de volta. O processo vai ser longo, Marta, disse-me o Dr. Simões, durante uma das nossas reuniões. Eles vão tentar negociar, alegar pressões, talvez até tentar pintá-la como o cérebro do esquema. Mas as provas são sólidas. O vídeo da sua amiga foi crucial. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre garantir que ele nunca mais pudesse fazer a outra mulher o que fez a mim. Cerca de 3 semanas após o aniversário, recebi um pedido através do meu advogado. William queria falar comigo, sozinhos. A ideia fez o meu estômago revirar. A Vera aconselhou contra. O Dr. Simões desaconselhou veementemente. Mas uma parte de mim, a parte que precisava fechar esse capítulo para sempre, sentiu uma curiosidade mórbida. Precisava ver o monstro sem a sua máscara, sem plateia. Precisava confirmar que o homem que eu amara nunca existira. Aceitei. O encontro seria numa sala de visitas no fórum, com um guarda à porta, mas sem grades entre nós. Quando ele entrou na sala, pareceu menor. O terno caro estava substituído por um uniforme simples. O seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela falta de sol. Mas os seus olhos eram os mesmos, azuis e calculistas. Ele sentou-se à minha frente, as mãos pousadas sobre a mesa. Marta, disse ele, a voz baixa e contida. William! Ou devo chamar você de Alexander? Um sorriso amargo cruzou os seus lábios. William está bom. Era o nome que eu mais gostava. A frieza da afirmação foi um golpe. Era tudo um jogo para ele. Por quê? Perguntei. A pergunta era vasta como um oceano, mas ele entendeu. Ele encolheu os ombros, um gesto quase casual. Porque podia. Era fácil. Você era previsível, boa, confiava. A sua mãe deixou um bom dinheiro. Foi uma oportunidade. Não havia remorso, apenas um relato factual de predação. E a nossa vida? Os nossos anos juntos? Nada disso foi real? Alguns momentos foram agradáveis, admitiu, como se estivesse avaliando um jantar. Mas era um papel que eu representava. A mãe sempre me disse que os sentimentos são uma fraqueza. Atrapalham o negócio. Ouvi-lo citar Celina, mesmo ali, mesmo agora, fez-me perceber a profundidade da sua lavagem cerebral.
Ele não era apenas um vilão. Era também um produto, a criação monstruosa de uma mãe gananciosa. E a outra mulher? Em Lisboa? Há outras? Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi um lampejo de algo parecido com emoção genuína. Desprezo. Houve várias. Todas mais interessantes do que você. Nenhuma delas era uma pedra no sapato constante. As palavras, ditas naquele contexto, não me magoaram. Eram a confirmação final. Ele era um poço vazio. Eu tinha lutado por anos para ganhar o amor de um espelho que só refletia o que ele queria ver. Levantei-me. A conversa tinha terminado. Você vai apodrecer na cadeia, William. E a sua mãe vai apodrecer ao seu lado. Espero que a cumplicidade de vocês os conforte. O seu sorriso desvaneceu-se. Isto não acaba aqui, Marta. Eu não acabo aqui. Para mim, acabou, disse eu. E virei-lhe as costas. Caminhar em direção à porta, afastando-me dele para sempre, foi o ato mais libertador da minha vida. Mais do que a denúncia, mais do que tê-lo visto ser algemado. Foi a minha renúncia final à nossa história. Fora da sala, Vera e o Dr. Simões esperavam por mim. O olhar deles era questionador. Está feito? Perguntou Vera. Está feito, confirmei. Ele é apenas um estranho perigoso. Não há mais nada para dizer. E não havia. A Marta que tinha amado William estava finalmente e completamente livre. 6 meses depois, o apartamento cheirava a tinta fresca e a possibilidades. Era pequeno, mas era meu. Tinha vista para um pátio tranquilo onde as crianças brincavam ao final da tarde. Não havia fantasmas nestas paredes. O processo legal continuava, mas o seu desfecho era uma formalidade. William e Celina enfrentavam penas longas. Os meus bens, incluindo a casa que partilháramos, estavam sendo devolvidos a mim através de um complexo processo de reversão. Eu não queria a casa. Estava vendendo. O dinheiro da venda, somado ao que estava sendo recuperado das contas offshore, garantiria um futuro que eu nunca precisaria compartilhar. Encontrei trabalho como consultora para uma galeria de arte. O meu olho para o detalhe, outrora usado para tentar agradar a William, era agora valorizado e pago. Era uma vida simples, autêntica. Vera voltou para a Itália, mas falávamos todas as semanas. A nossa ligação, forjada no fogo da traição, era inquebrantável. Nessa tarde, estava arrumando uma caixa de livros quando tocaram a campainha. Era o carteiro, com uma encomenda registrada. Era da minha advogada. Dentro, encontrava-se uma pasta com documentos finais relativos à venda da casa e uma pequena carta. A carta era de Celina. Ela estava numa prisão feminina, a centenas de quilômetros de distância. Abria com uma curiosidade distante. A caligrafia era firme, orgulhosa, mesmo na derrota. Marta, escrevo isto não para me desculpar, mas para que saiba que não ganhou. William era e será sempre o meu filho. Nós temos um sangue que você nunca compreenderá. Você foi um degrau que nos falhou, mas há mais degraus. Sempre há. Ele não se esqueceu de você, e eu também não. Não havia ameaças diretas, apenas a promessa velada de que o ódio deles era um fogo que continuava a arder. Mas já não me assustava. Eles eram sombras num mundo distante. Eu estava na luz. Dobrei a carta e, com um fósforo, a incinerei no cinzeiro da varanda. Observei as chamas consumirem o papel, transformando as suas palavras venenosas em cinzas inofensivas que o vento levou. O passado tinha queimado. O presente era meu para construir. Olhei para o meu novo apartamento, para a vida que estava pacientemente construindo, peça por peça. E pela primeira vez em anos, o silêncio não era vazio. Era paz. A minha história de vida real, com a sua queda e renascimento, estava apenas no seu começo. Se você gostou desta história, deixe seu like e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade.